Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Newton Scala, sou pastor batista, pastorei a Segunda Igreja Batista de Mauá, que carinhosamente nós chamamos de Igreja Batista Sal da Terra. É uma alegria poder estar aqui, compartilhar a palavra de Deus com você. Estamos meditando no capítulo 11 do Evangelho de Lucas, sobre o tema Acredite na Oração. Hoje, nosso subtítulo é Eficaz na Missão. E o texto onde vamos focar a nossa mensagem está Lucas 11, de 21 a 23. Para que eu possa experimentar essa eficácia da oração, aprender a confiar completamente nela, devo me lembrar que esse texto começou quando Jesus estava orando em um determinado lugar. Ao terminar de orar, um dos seus discípulos se aproximou e pediu para ele: Senhor, ensina-nos a orar. Então peça para Jesus Cristo te ensinar a orar. Seja persistentemente chato e nunca desista quando estiver orando a respeito de um assunto. Aprenda a confiar na bondade de Deus. Viva sem receios. Vai ter críticos? Vai ter oposição? Vai, mas maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E acredite, a oração pode te tornar eficaz na sua missão. Deus quer que eu creia que a oração pode me tornar eficaz na minha missão. Lucas, capítulo 11, versículos 21 a 23. Quando um homem forte, bem armado, guarda sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os despojos. Aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Jesus tinha terminado de expulsar um demônio e os críticos disseram que ele estava expulsando demônios por Beelzebu, o príncipe dos demônios. E Jesus contesta esta falsa acusação e depois então ele traz esta explicação. Quero ler também um outro texto que encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 21, que diz assim: Mas esta casta de demônios não se expulsa senão à força de oração e jejum. Primeiro, eu preciso estar mais forte que o homem forte e bem armado para atacá-lo e vencê-lo. Lucas 11, 21 a 23, quando um homem forte, bem armado, guarda sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os despojos. Aqui, Jesus está falando sobre a situação que o diabo quer deter as pessoas sob o seu controle. O homem forte, bem armado, que procura guardar os seus bens, Jesus estava referindo-se à ação demoníaca de tentar manter as pessoas nas trevas, sem que recebam a luz do Evangelho, sem que sejam alcançadas pelo amor de Deus, manter as pessoas debaixo de opressão e até de possessão. Os demônios querem fazer isso na vida das pessoas. Mas quando chega o Evangelho, Jesus é mais forte do que o diabo. E Jesus tira toda aquela domínio, todo aquele reinado que o diabo estava fazendo nas pessoas nas trevas, quando ele chega com a sua luz. Nós, como servos de Jesus Cristo, ao chegarmos para pregar o Evangelho para uma pessoa, nós estamos entrando nessa batalha junto com Jesus para desarmar o diabo e saquear os bens que ele tenta proteger, mantendo fora do alcance do amor de Deus. Para que eu tenha sucesso nessa minha missão, eu preciso ser fortalecido pela oração e pelo jejum. O texto de Mateus 17, 21
que nós lemos diz: mas esta casta de demônios não se expulsa senão à força de oração e jejum. Há uma batalha e quanto mais forte eu estou, mais chances eu tenho de sair vitorioso dessa batalha. Eu preciso estar bem com Deus. Eu preciso estar revestido do poder de Deus. Eu preciso estar cheio de Deus e não ter espaço para o diabo na minha vida, para que quando eu entrar nessa batalha, eu possa aniquilar o seu poder, saquear os bens e trazer para Jesus. Não vou fazer isso sozinho. Jesus diz: pode fazer que eu vou junto. Então, é essa certeza da presença de Jesus. Paulo diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu preciso estar, de fato, acompanhado daquele que me fortalece. É ele que me dá essa força. Deus me manda buscar fortalecer-me. Paulo, escrevendo a Timóteo, segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 1, diz: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. O apóstolo Pedro, escrevendo sua segunda carta, capítulo 3, versículo 17 e 18, diz assim: portanto, amados, sabendo disso, guardem-se, para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Eu preciso buscar o crescimento, eu preciso buscar o fortalecimento, eu preciso manter a minha firmeza, eu preciso me fortificar. Esse é o desejo de Deus para mim e para você. Precisamos estar forte e a oração pode me tornar forte para que eu vença nesta batalha. Quero contar aqui uma história de aquela época que ainda não existia lei de proteção aos animais, o homem não tinha consciência de que era errado fazer esse tipo de coisa, quer dizer, talvez soubesse que era errado, mas não havia proibição e fazia. Então punham animais para brigar e punham cães para brigar. E então dois cães iriam brigar, um amarelo e o outro preto. E o pessoal apostava qual que iria vencer a briga. E tinha uma pessoa que sempre ganhava as apostas. Um dia vencia o amarelo, outro dia vencia o preto. Aí alguém ficou curioso com aquilo, depois de observar várias vezes, foi e perguntou para ele: escuta, como você sempre acerta qual cão que vai vencer a luta? Aí ele disse: é muito simples, sou eu que trato dos cães. Quando eu quero que o amarelo vence, eu dou mais comida para ele e menos para o outro. Quando eu quero que o outro vence, eu dou mais comida para ele e menos ao outro. Moral da história: há uma batalha espiritual dentro de nós. Nossa velha natureza quer praticar os antigos pecados que fazíamos na época da nossa ignorância. Nossa nova natureza quer viver a vida santa como filho de Deus. Você pode alimentar a nova ou a velha natureza com a leitura da Bíblia, a oração, o jejum, a adoração, a comunhão com os irmãos, a prática do evangelismo, do discipulado. Estas coisas vão fortalecer sua nova natureza. Quando você se envolve com as coisas deste mundo e gasta seu tempo em joguinhos, em redes sociais, em assuntos triviais da vida terrena, você está fortalecendo a sua velha natureza, porque o mundo jaz no maligno e toda a intenção do mundo é nos levar para longe de Deus. A qual dos cães você tem dado mais comida na sua vida? Qual que você quer que vence? A quem você vai alimentar? 4. Eu não quero ser um fracote, mas um vencedor com o Senhor.
1 Coríntios capítulo 9, versículo 24 a 27 diz: vocês não sabem que todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha ser reprovado. O apóstolo Paulo era uma pessoa focada. Ele sabia onde ele queria chegar. Ele tinha um objetivo definido. Ele chegou a dizer: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nós precisamos ser pessoas focadas. Precisamos ter uma determinação de ser vencedor junto com o Senhor. A vida cristã não é uma questão de qualquer jeito serve, de tanto faz. Precisamos fazer escolhas acertadas. Precisamos decidir pagar o preço do nosso treinamento rigoroso para o sucesso. Deus quer fazer de você um cristão vencedor, um cristão vitorioso, um cristão que vence na batalha, que cumpre a missão, que é eficaz na missão. Mas a vida de oração é fundamental para que isso aconteça. A oração pode me tornar eficaz na minha missão. Jesus foi uma pessoa que dedicou muito tempo à oração. Ele orava constantemente, ia aos montes para orar, ia para lugares desertos para orar. E nós precisamos imitar aquele a quem nós declaramos que seguimos. Precisamos imitar o Senhor Jesus. Precisamos tirar tempo em oração. A oração pode me fortalecer, pode me melhorar, pode me tornar mais eficaz na minha missão. Creia que a oração pode te tornar eficaz na sua missão. Você precisa estar mais forte que o seu adversário. Você precisa atacá-lo e vencê-lo. Não sair derrotado da batalha. Você é fortalecido pela oração e pelo jejum. Pratique o jejum e a oração. Obedeça a Deus e fortaleça-se na graça do Senhor. Estabeleça como alvo para a sua vida tornar-se um vencedor e não um fracote. Discipline os seus hábitos. Crie o hábito de ler a Bíblia inteira, pelo menos uma vez por ano. Crie o hábito de meditar nas palavras da Bíblia, de escolher textos da Bíblia e memorizá-los para fortalecer a sua fé. Crie hábitos de dedicar-se à oração, a orar pelos outros, não apenas pelas suas próprias necessidades. Comece a coletar pedidos de oração e quando for para o seu momento de oração, interceda por outras pessoas. Gaste tempo em oração, conhecendo Deus, ouvindo Deus em oração. Gaste tempo em adoração, em louvor. Isso faz parte da vida abundante e frutífera. A oração pode me tornar eficaz na minha missão e ela pode fazer isso por você. Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, desperta em mim e desperta nos meus irmãos e amigos que estão ouvindo essa palavra o desejo de ser pessoas de oração. Pessoas que investem tempo em estar na tua presença, em te buscar, em receber aquilo que o Senhor tem para nós. Porque nós queremos ter sucesso na missão de levar o Evangelho às pessoas que não conhecem, de tal maneira que elas se desprendam do diabo e venham para o Senhor Jesus. Oramos no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que você tenha uma semana maravilhosa em nome de Jesus.